gente, questão 11, né? Caminhando aqui pelas nossas questões. Vamos lá, fechar 15 hoje. E essa questão aqui é PCN, tá? E mais uma vez, né? A gente vai ter oportunidade com essa questão de avaliar como que essas bancas trabalham a tendência progressista na maioria das suas questões. A gente não está vendo aqui nenhum enunciado, nenhum autor, é só um texto do PCN e uma tirinha, tá? E aí a gente vai agora ler e analisar e vocês vão entender comigo como que é o caminho mais certo para que você diminua as suas chances de errar numa questão como essa. Olha, essa prova foi de 2018, né, como eu já falei. Então, isso mostra para gente que PCN ainda é um documento que pode vir cair nas provas. O que é o PCN? São os parâmetros curriculares nacionais. Eles são de 97, né, da década de 1990. Lá no início desse movimento todo desse movimento de tentar ir mudando o paradigma da educação para um paradigma progressista. Isso não começou ontem nem hoje, isso daí teve início lá na década de 80, depois que passou o regime militar, e aí teve reabertura política no Brasil, e aí essa coisa da questão do pensamento progressista, crítico, histórico crítico, social, dos conteúdos que estava tudo meio parado, meio travado por conta do regime militar, voltou a ser debatido, a ser pensado, a ser publicado de 1980 para cá. E o PCN, né, veio aí como um dos primeiros, né, documentos nesse sentido. Tá? Só que diferente das diretrizes curriculares nacionais, o PCN são parâmetros. Então, as diretrizes elas têm um peso de lei, ou seja, elas são normativas, é obrigatório os sistemas de ensino seguirem as diretrizes. O PCN não. O PCN são só parâmetros, são só indicações de caminhos, mas eles não são obrigatórios, eles não são normativos, tá? Eles não têm peso de lei. Dito isso, vamos analisar aqui a nossa questão. O professor tem grande responsabilidade no processo de ensino-aprendizagem do aluno na sua formação como escritor-leitor. O trabalho como produção de textos tem como finalidade formar escritores competentes, capazes de produzir textos coerentes, coesos e eficazes. Um escritor competente, ou seja, uma pessoa que é capaz de redigir, que ela é capaz de escrever um texto, é alguém que, ao produzir um discurso, conhecendo possibilidades que estão postas culturalmente, sabe selecionar o gênero no qual o seu discurso se realizará, escolhendo aquele que for apropriado aos seus objetivos, a circunstância enunciativa em questão. Isso é o trecho dos parâmetros curriculares nacionais, e aí vem a tirinha, né, do Calvin. É a professora aí lendo um bilhete que o Calvin tentou escrever como se fosse presidente da República para ser dispensado da aula. Dito isso, eu vou passar aqui agora para as alternativas e nós vamos analisar, tá bom? As alternativas para poder a gente entender como que entender que existe um trabalho de se tentar trazer para a educação um paradigma, né, histórico crítico. A gente, se eu conseguir colocar o negócio aqui dentro do quadradinho da minha gravação, vai ajudar muito, porque eu não tinha feito ainda questão assim tão grande que não deu para fazer ela toda aqui dentro do gravador de uma vez só, né? Então, mas vamos lá.
Acho que agora eu consegui, tá bom? Então, aqui são as alternativas. Com base no trecho dos PCNs, que foi esse que a gente acabou de ler, e na tirinha acima, pode-se afirmar que. Agora eu vou pensar como uma pessoa que entende que nós estamos vivendo aí uma mudança de paradigma na educação, um abandono da pedagogia tradicional para a pedagogia progressista. Eu vou repetir isso milhões de vezes, tá? Principalmente numa banca dessa, progressista declarada, e eu preciso entender. E eu vou mostrar aqui para vocês como que esse entendimento vai me ajudar a resolver isso aqui agora, tá? A gente já leu, já interpretou lá a tirinha e o texto, e agora a gente vai aqui para a questão. Com base no trecho dos PCNs e na tirinha, pode-se afirmar que tanto o texto como a tirinha eles estão falando de escrita, né? Como escrever, o que eu posso entender quando eu digo que um aluno ele sabe escrever, tá? O que quer dizer um aluno que sabe escrever com eficiência? É isso, a questão é sobre isso. Então, dentro do paradigma que nós estamos vivendo hoje, né, baseado totalmente nos teóricos progressistas e nessa mudança de paradigma onde se está deixando os paradigmas da pedagogia tradicional, né, os pensadores, o pensamento e a visão da pedagogia tradicional. Agora a gente vai entender como que a pedagogia progressista entende que um aluno, um indivíduo, é um escritor eficiente, tá? Então vamos lá. Letra A. O escritor eficiente, um escritor competente é alguém que planeja o discurso, ou seja, que ele pensa no que ele quer escrever e, consequentemente, o texto em função do seu objetivo e do leitor a que se destina, sem desconsiderar as características específicas do gênero. É exatamente essa daqui. Essa daqui é o nosso gabarito, mas eu vou comentar os outros para vocês entenderem por que é essa daqui, tá bom? Vamos lá. Um bom escritor precisa escrever com coerência e sabedoria e ter amplo domínio da escrita formal escolar, além de saber que deve se expressar sempre de acordo com as normas cultas. Olha que bonito. Dá até para vontade de dizer assim, sim, exatamente, isso está correto. E agora eu vou mostrar para você por que isso está errado, tá? Por que não é essa alternativa aqui. Vamos lá. O bom escritor precisa escrever com coerência e sabedoria, sim. Ter amplo domínio da escrita formal escolar. Então aqui eu já tenho um termo que ele é repensado dentro da teoria progressista, tá? Hoje, né, se considera um escritor eficiente não aquele que domina a escrita formal escolar, mas aquele que consegue, independente de como ele constrói o texto dele, tá? Independente da escrita dele, da linguagem dele, ele consegue expressar no seu texto o que ele quer dizer e consegue fazer com que a pessoa que está lendo esse texto entenda o que ele quer dizer, tá? Então, um aluno ele é considerado eficiente, um escritor eficiente, por exemplo, se ele quer escrever um convite, ele consegue sentar, saber o que é um convite, que elementos que tem que ter ali naquele convite, para que a pessoa que vai receber entenda o que ele quer dizer. Quando eu falo que para ser um escritor competente precisa de ter escrita formal, esse já é um termo que vai entrar na pedagogia tradicional, que é aquela que quer tudo certinho, que quer tudo estabelecidinho, que só serve aquilo que foi dentro da caixinha, ok? Da caixinha escolar, né? E para a gente é difícil entender esse conceito de que escrever corretamente não significa apenas escrever formalmente. Você pode escrever informalmente,
lá, talvez dependendo do seu gênero, do seu objetivo, utilizar gírias, utilizar a sua forma de se expressar, e não está errado, e nem isso torna de você, isso não torna você um escritor incompetente, tá? Outra coisa que está errada aqui: além de saber que deve se expressar sempre de acordo com as normas cultas, ele não deve hoje, tá? A gente não tem mais o entendimento de que a pessoa deve sempre se expressar na norma culta. Isso vai variar de acordo com o contexto para onde ele está enviando essa mensagem. Por exemplo, se você vai escrever um bilhete para um amigo, né? Hoje nós temos as mensagens de WhatsApp, né, instantâneas, e a gente escreve o tempo todo, e nem sempre é de acordo com a norma culta. O que vem a ser a norma culta? A norma culta é todas as regras, tá? Ortográficas e de construção da língua portuguesa corretas, né? Assim, isso é a norma culta. A forma de usar o pronome, a forma de usar os verbos, a forma de colocar as conjugações verbais, e, enfim, isso é a norma culta. Então, a norma culta ela tem regras estabelecidas que fazem parte, né, da língua portuguesa, que não podem ser violadas. Qual é o problema? Que é errado escrever com a norma culta? Não. Qual é o erro dessa questão aqui da letra B? Quando eu digo que sempre tem que escrever de acordo com a norma culta. Porque hoje, na nossa pedagogia vigente, na pedagogia progressista, né, existe um entendimento de valorizar não apenas a norma culta, mas também as outras formas de expressão e de linguagem, onde você, inclusive, não vai considerar uma forma de escrever ou de falar como errada, a não ser que ela esteja errada, que ela não esteja de acordo com o objetivo que ela tem. Por exemplo, se você vai escrever uma correspondência oficial para o governo, aí você vai ter que usar a norma culta. Mas se você vai escrever uma carta para um amigo, aí você não precisa estar totalmente ali de acordo com a norma culta. Se você vai escrever uma monografia, né, ou um trabalho da faculdade, então aí você tem que se valer da norma culta. Mas se você vai escrever uma coisa mais informal, né, um texto, sei lá, que você quer escrever, que você gosta, num blog, então você não precisa da norma culta. Então, o que torna essa questão B errada? A palavra sempre de acordo com a norma culta, porque hoje nós temos o entendimento que nem sempre vai ser de acordo com a norma culta. Você vai ter que adequar a sua linguagem de acordo com o objetivo e o destinatário da tua escrita. Então, não existe escrita certa ou errada, existe apenas a adequação da escrita. Então, qual é a função da escola, né? O que torna um escritor eficiente? Que ele saiba quando utilizar a norma culta, e principalmente que ele saiba e tenha o domínio da norma culta quando ele precisar. Porém, quando ele não precisar, ele é livre para poder não utilizar. E isso não torna a escrita dele errada e nem menos eficiente, tá? Letra C. O escritor competente escreve de forma sistemática e mecânica, priorizando o vocabulário formal da escrita, produzindo resumos, textos, etc., com base no que aprendeu na educação escolar. Aqui a gente já tem um monte de termos que estão fora da pedagogia progressista. O escritor competente escreve de forma sistemática e mecânica. Não, é considerado o escritor competente aquele que escreve de forma espontânea, né? De forma espontânea, de forma subjetiva, que ele domina, e isso não é uma coisa mecânica, isso é uma coisa espontânea, tá? Então, quando eu já usei a palavra mecânica, sistemática, já não estou mais na pedagogia progressista. Então, daqui eu já sei que essa não é a minha resposta. Mas eu vou continuar lendo. Priorizando o vocabulário formal da escrita. Eu já tenho aqui
Outro problema, priorizando o vocabulário formal da escrita. Eu acabei de dizer ali na questão da letra C que a gente vai se valer da escrita formal e da norma culta de acordo com o destinatário da mensagem, né? Então, produzindo resumos, textos, etc. Com base no que aprendeu na educação escolar. Então, aqui já eliminou toda a criatividade. Produzir resumos, textos, etc., com base no que aprendeu na educação escolar, não. Na pedagogia progressista, a gente já entendeu e falamos em outras questões que o aluno aprende na escola e fora da escola compõe a sua bagagem, né, e a sua educação. Então, ele vai produzir resumos e textos, etc., não com base no que aprendeu na educação escolar. Não é por ter base na educação escolar que ele é eficiente, mas é com base no que ele aprendeu no todo, em todas as suas vivências, em todos os lugares por onde ele transita, em todas as formas onde ele é educado, seja na escola, seja fora da escola, seja em um ambiente de educação informal, seja um ambiente de educação não formal. Nós temos uma questão aí falando disso. Então, quando eu reduzo qualquer atividade, qualquer produção, quando eu limito que para poder o aluno ser eficiente na sua escrita, ele tem que escrever com base que ele aprendeu na educação escolar, quando eu coloco isso dentro dessa caixa da educação escolar, ou seja, quando eu considero como aprendizagem só o que acontece dentro da escola, eu já saí quilômetros de distância da pedagogia progressista, então essa também não é a minha questão, tá? Porque a gente está resolvendo uma questão de uma banca progressista sobre a escrita, com base num documento que foi baseado em pensamento de autores progressistas, então eu não posso marcar nada que fuja do pensamento da pedagogia progressista. Um escritor competente é aquele que consegue produzir obras literárias que refletem a sua vivência, sim, aqui estamos certos, visando atender os seus leitores, sim, pois escrever exige o domínio literário da leitura e da escrita. Aqui eu já tá parecendo que tá certinha, né? Mas aí aqui eu tenho aqui, ó, pois escrever exige domínio literário. Não, gente, na pedagogia aqui progressista você não tem essa exigência, né? Como eu já falei ali nas outras alternativas do domínio literário. O que é o domínio literário? O que seria o domínio literário? Você dominar plenamente, né, as formas corretas de se escrever, tá? E não, a pedagogia progressista entende que a leitura e a escrita ela pode acontecer independente que o aluno ainda não domine isso completamente, tá? Que o aluno ele é capaz, né? A gente tem Paulo Freire aí para dizer que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, um aluno que ainda não tem o domínio total da forma culta, das normas cultas, da educação formal escolar, ele pode ser capaz de escrever e até de ler, tá? E isso também é reconhecido. Então, se eu digo que escrever exige domínio literário, eu também já saí fora da pedagogia progressista e essa questão não me atende, porque esse pensamento de exigência de domínio literário para que se considere que ocorreu leitura e escrita, ele também faz parte do pensamento da pedagogia tradicional, tá? Todo escritor completamente competente escreve de acordo com as normas sociais. Tudo bem. Portanto, usando apenas a letra cursiva para se expressar e utiliza todos os gêneros textuais para se comunicar com o leitor. O que tem de errado nessa questão? Essa parte aqui, ó, portanto, usa apenas a letra cursiva. Não, antigamente, né, e eu volto para a gente ver, quando a gente no pensamento, né, na forma tradicional, na pedagogia tradicional, como nós aprendemos, era aquele suplício, porque a gente tinha que aprender a escrever na letra cursiva de qualquer jeito. As professoras elas não aceitavam, não admitiam escrita em letra bastão. Hoje não,
tá? Se o aluno chega lá e vai escrever com letra bastão, então você vai aceitar esse texto, corrigi-lo e considerá-lo correto. A letra bastão, ela também é considerada, né, na escrita do aluno, e a gente tem que aceitar, tanto como quanto a letra cursiva, porque agora a gente já mudou o paradigma, então a gente não desconsidera mais os textos escritos na letra bastão, tá bom? Então esse aqui, apenas a letra cursiva, já saiu fora por causa da palavra apenas, né? Porque não é apenas a letra cursiva, ele pode usar também a letra bastão para se expressar. E aí aqui tá certo, utiliza todos os gêneros textuais para se comunicar com o leitor, mas isso daí tá errado. É uma questão longa que exigiu aqui da gente bastante tempo, mas eu acredito que eu consegui comentar, né? São quase 20 minutos aí, gente. Espero que vocês tenham conseguido chegar até o final e principalmente tenham entendido aí o que eu falei. Um abraço, partindo para aqui.